Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós ficamos sempre buscando palavras para expressar, de fato, o que a gente sente todas as vezes que o Senhor nos concede uma oportunidade como esta. Mas nós podemos dizer assim, sem sombra de dúvidas, que o nosso coração é tomado por uma grande alegria e, consequentemente, de uma gratidão enorme por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo prazer muito especial nessa noite de estar aqui com os irmãos. Nós somos guarabirenses também de naturalidade. Estamos há algum tempo fora de Guarabira, mas é sempre uma emoção, passa sempre um filme na nossa cabeça, todas as vezes que voltamos à cidade. E nesta igreja a gente pode, inclusive, rever alguns irmãos que dividiram a nossa juventude, né, nos momentos de lazer, em volta da bola, né, do futebol. E de uma maneira especial, mais ainda, porque algo disso o nosso irmão Jones já revelou, né? O fato de termos estudado, né, frequentado aqui a extensão do Betel Brasileiro, junto com ele e vários outros irmãos aqui desta igreja, inclusive tendo a preciosa oportunidade de ser instruído pelo pastor Cláudio, né? Ministrou algumas cadeiras ao nosso seminário e, com certeza, na nossa formação existe um pedacinho dele, né? Existe uma parcela, um tijolinho ali colocado. Meus amados, nós trazemos alguns abraços para a igreja nesta noite. Como foi dito, nós congregamos hoje, atualmente, na Igreja Presbiteriana de Bairro dos Estados, onde lá nós estamos devidamente arrolados. E trabalhamos auxiliando o pastor Wellington na congregação de Mata Redonda, né? Congregação Presbiteriana de Mata Redonda. Então recebam um abraço dele, daquela comunidade, recebam um abraço nosso, pessoal, e também em nome da Federação de UPHs do nosso presbitério. Nós costumamos levar sempre a bandeira da federação, porque de fato cumpre-nos o papel de, entre outras coisas, divulgar esse trabalho, manter essa chama acesa, encorajar esses varões. Então, meus agradecimentos ao Senhor e também à igreja, a quem eu saúdo, pedindo licença ao pastor e ao conselho, em nome da UPH local. Amém? Queridos, eu lembro que durante a fala do nosso irmão na direção do trabalho, logo em seguida a exibição do filme, né, ele fez uma consideração. Disse, muito bom, mas tem aquelas partes, né, também que o Senhor puxa a nossa orelha e nos exorta, e aí ficou faltando, né? Mas Deus não ia nunca permitir algo dessa natureza, né? A gente não sabe do nosso futuro, do dia de amanhã, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o texto que Ele colocou no meu coração, e quando a gente chega aqui e compartilha esse momento, a gente vai entendendo o trabalhar do Senhor, de forma que, se os irmãos se sentirem exortados, saibam que não tem nada a ver comigo. Aliás, dentre todas as funções que o irmão elencou a nosso respeito, na verdade nós somos mesmos um servo inútil e que não fazemos nada mais do que aquilo que pesa sobre os nossos ombros, aquilo que, diante do que o Senhor tem feito por nós, se torna muito pequeno, não é? Porque, de fato, servir ao Senhor Jesus é um privilégio muito grande. Amados, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 12. Como eu estava dizendo, se a amada igreja se sentir exortada, lembre-se que isso é da parte de um Deus que disciplina, né? Que exorta a quantos ama. Então receba isso em amor, se porventura, uma vez que nós não conhecemos a realidade da igreja, apenas ouvimos falar à distância do vosso crescimento, né? E acompanhamos o viés do trabalho masculino da igreja local. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, um texto que fala sobre a unidade orgânica da igreja. Amém? Meus queridos, vamos ficar de pé, vamos ler essa palavra. Eu vou ler. Gostaria que você estivesse assim se apropriando de cada palavra, de cada expressão, e pedindo de fato que Deus fale conosco nesse instante. Apenas reverentemente acompanhe. Assim está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer libertos, livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não precisam disso, ou não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam, se alegram. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai
com zelo os melhores dons. Oremos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, nós queremos nos colocar em Tua presença, Deus, diante da Tua palavra e Te render graças, meu Deus, pelo grande privilégio que é ser instruído aos Teus pés, desfrutar, aprender, ser educado, Deus, através da Tua palavra, na ministração do Espírito Santo. Que o Senhor, Deus amado, nesse instante, traga cativo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e que, de uma maneira muito especial, o Teu Espírito Santo possa ministrar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Nos orienta, Deus, nos dá a tranquilidade, ilumina a nossa mente, de maneira que nós possamos, de fato, ser edificado pela Tua palavra, Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus, assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. A igreja pode sentar. Meus amados irmãos, após o ano 44 a.C., quando fora construída, melhor dizendo, fora reconstruída por Júlio César, Corinto, a cidade, experimentara um florescimento exterior rápido e atraía pessoas de todos os países. Em virtude de sua localização, ela era uma cidade especialmente apropriada para a navegação e também para o comércio nas condições da sua época. Logo se tornou o mais importante local de cabotagem de comércio entre o Ocidente e o Oriente do mundo mediterrâneo. O fato é que todo esse progresso e riqueza levou a uma vida luxuosa e desregrada, que se tornou praticamente proverbial a palavra corintizar, que significava, ou que tinha a intenção de significar uma vida de prazeres desenfreados, tornando-se também uma cidade de muitas desigualdades sociais, sua vida sexual amplamente corrompida, até mesmo se refletia na adoração aos seus deuses, pois existia ali um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor, com suas 1000 sacerdotisas, onde estas se entregavam a cada visitante em culto e em louvor a essa deusa. Nesse aspecto, no campo religioso, os ensinos e conceitos filosóficos que faziam presente, gerando uma religião de mistérios e cultos de divindades orientais, especialmente egípcias, conquistavam uma crescente influência naquela cidade. Paralelo a isso, meus amados, Corinto também hospedava um contingente de judeus que tinham como centro vital uma sinagoga. Ela também influenciava esse contexto, transformando numerosos cidadãos gregos em prosélitos. A antiguíssima origem da revelação do Antigo Testamento, a mensagem nítida do Deus único, Criador do céu e da terra, a milagrosa história de Israel contada, a clara organização da vida humana pelos mandamentos de Deus, tudo isso forçosamente exercia uma atração entre as pessoas sérias em uma época de incerteza e confusão interior. Pois bem, Paulo esteve ali durante sua segunda
viagem missionária, trabalhando por cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus, apresentando Jesus como o Cristo prometido durante todo o Antigo Testamento. E ali, Deus fez o milagre, pois foi exatamente nesse meio, nesse contexto de diferenças, de desigualdades, que Deus fez surgir uma singular, grande e viva igreja. Igreja de Coríntios. A respeito disso, nós somos informados pelo livro de Atos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 11. No entanto, meus amados, neste momento específico, é lógico imaginar, ou no mínimo lógico imaginar, que as coisas haviam se invertido um pouco. E ao invés dela estar influenciando aquela sociedade, ao que parece, à luz das Escrituras, à luz de toda a narrativa de 1 Coríntios, ela estava se deixando influenciar pelo padrão e pelo estilo de vida daquela comunidade. Meus amados irmãos, o texto que lemos faz parte dos escritos didáticos do Novo Testamento, diferenciando os textos de cunho doutrinário. E esse fato tem uma grande razão de ser, porque através dele, o apóstolo Paulo, como um grande professor, leva à igreja de Corinto preciosos ensinamentos quanto à prática da vida eclesial, no sentido de corrigir algumas condutas manifestas no seio daquela igreja, como, por exemplo, a tolerância excessiva de irmãos que viviam em flagrantes pecados, sobretudo no desregramento sexual. Haviam dúvidas acerca do casamento, das virgens, da comida sacrificada aos ídolos, dos dons espirituais, assunto deste texto, objeto desse texto. Haviam ainda problemas na ministração da Santa Ceia e demandas judiciais entre irmãos, só para citar alguns, entre outros, que juntos só traziam aflição e dificuldade à vida comunitária daqueles irmãos. É claro, meus queridos, que nós não vamos ter condições de abordar aqui todos os temas discutidos por Paulo, mas fomos guiados pelo Espírito Santo a conversar com os irmãos, mesmo que de maneira superficial, sobre um desses princípios que, sem dúvida nenhuma, nos ajuda a entender melhor a igreja do Senhor e sua dinâmica de funcionamento por Ele estabelecida, ajudando-nos a superar dificuldades que, porventura, surjam no seio da igreja. E esse princípio é o princípio da unidade que brota ou que advém da diversidade. A igreja do Senhor, meus amados, ela não é um simples ajuntamento de pessoas para entretenimento, com fins lucrativos ou não, como são os clubes, as empresas, as associações e as corporações em geral. A palavra de Deus define com todas as letras que a igreja é o corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Quando afirma: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22, e também o verso 23, também aqui,
no verso 27 que lemos, Paulo afirma: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então é com essa ideia que o apóstolo Paulo começa a fazer algumas analogias entre a igreja, corpo de Cristo, e o corpo humano, algo que para a gente é tão conhecido. Então, alguns aspectos apenas que devem chamar a nossa atenção nesta noite. Primeiro, a sua unidade. Ele fala disso neste capítulo lido, nos versos 12 e 13. Portanto, o corpo é uno. Sua principal característica é a unidade. Todos os que creem em Cristo são um e fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Essa unidade não é organizacional e nem tampouco denominacional, mas é espiritual. Nós confessamos o mesmo Senhor, versículos de 1 a 3. Nós dependemos do mesmo Deus, versículos de 4 a 6. Nós ministramos no mesmo corpo, versículos 7 a 11. E experimentamos também o mesmo batismo, verso 12 e 13. Alguém já disse que existe dois fatores que mantêm a unidade do corpo. Primeiro, o sangue. Pode ser difícil estabelecer a unidade entre pés e mãos e demais órgãos. Contudo, o mesmo sangue alimenta esses membros e todos os outros. O sangue fornece a vida aos membros. E se impedirmos o sangue de chegar a alguns deles, esses morrerão rapidamente. O que é que me enxerta e me insere no corpo de Cristo? O que me torna membro desse corpo é o sangue de Cristo. Assim como o sangue é o elemento que unifica o corpo, o sangue de Cristo nos torna um. Ninguém pode fazer parte da igreja a não ser por meio da expiação, da obra redentora operada pelo sangue de Jesus. Ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo e do seu sangue vertido no Calvário. Depois desse elemento, nós temos o Espírito, que também mantém essa unidade do corpo. Além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito. Nunca descobriremos o Espírito de uma alma, de uma pessoa, em algum de seus órgãos e membros. Mas, em certo sentido, o Espírito está em todos os membros do corpo. Em relação à igreja, diz o apóstolo Paulo: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. O Espírito Santo foi quem enxertou cada um de nós no corpo. Nós fomos batizados e introduzidos no corpo pelo Espírito. Quem nos colocou no corpo foi o Espírito Santo. Ele nos regenerou, mudou a nossa vida, converteu o nosso coração. Obviamente, meus amados, essa unidade que Paulo fala não é denominacional. Nós já afirmamos isso. Mas também não é uma unidade externa, mas espiritual. Essa unidade é para os salvos que estão nas mais diversas denominações cristãs, mas não é uma unidade entre salvos e incrédulos. Nós somos um com qualquer irmão de qualquer denominação, em qualquer lugar do mundo. Essa unidade não é criada na terra, mas é estabelecida no céu. Não é feita pelo homem, mas é feita por Deus. E todos aqueles que creem em Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, são um.
Todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho. Todos são ovelhas de Cristo e noiva do Cordeiro. Esse é um aspecto da igreja como corpo de Cristo, para o qual nós devemos estar atento. Um outro aspecto que faz parte também do corpo, e certamente nós estaremos aplicando a igreja como corpo de Cristo, é a sua diversidade. Do versículo de número 14 ao número 20, ele vai falar bem dessas diversidades. O corpo, embora uno, tem uma grande diversidade de membros. E é essa diversidade que torna o corpo funcional, quando todos eles trabalham harmoniosamente para o bem comum. Assim como o corpo precisa das diversas funções dos membros para sobreviver, um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício e edificação do corpo. Dessa maneira, o apóstolo Paulo está dizendo que somos uma unidade. O membro cumpre seu papel na medida em que está inserido no corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem comum desse corpo. Segundo aspecto para nossa meditação nesta noite a respeito do corpo humano também, que essa analogia seja aplicada à igreja como corpo de Cristo. Um outro aspecto é a sua cooperação e cumplicidade, aquilo que deve existir entre os órgãos, assim como existe no corpo humano. Quando Paulo trata dessa questão, ele exorta a igreja sobre 5 questões importantes. A primeira delas seria, meus amados irmãos, o perigo de repentinamente surgir no meio da igreja um complexo de inferioridade por parte de algum membro. Verso 15 e 16, ele diz assim: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser, nem por isso deixa de o ser. Então a gente tem um pé que talvez quisesse ser mão e um ouvido que talvez gostaria de ser olho, né? Isso sugere aquela comparação que se faz por alguma razão entre as pessoas. Quando alguém reclama, meus amados, de não ter este ou aquele dom espiritual, na verdade ele está questionando a sabedoria de Deus. Isso é culpar a Deus de falta de sabedoria. Isso é questionar a unidade do corpo, pois nenhum membro da igreja deve se comparar com outro membro da igreja. Você, meu amado irmão, como já afirma o pastor Hernande Dias Lopes, é único e singular no corpo de Cristo. Deus nos colocou no corpo como lhe aprouve. Portanto, exerça a função que Deus lhe deu nesse corpo. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual reflete imaturidade. Devemos exercer nosso papel no corpo com alegria, zelo e fidelidade, entendendo o grande privilégio que é servir ao Senhor Jesus. O versículo 11 destaca que todo crente recebe um dom espiritual. Por isso, ninguém deve estar ocioso na igreja, pois assim como a falta de exercício atrofia o corpo físico, a negligência do uso do dom espiritual por parte de cada membro traz grande prejuízo à edificação da igreja.
Uma outra questão também que está embutida no texto, que está presente na narrativa e que emana dela, constitui-se também no outro grande perigo que, de repente, a gente pode ver brotar no seio da igreja. Assim como nós elencamos o complexo de inferioridade, no outro extremo nós podemos ter o complexo de superioridade. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E aqui nós temos dois órgãos que estão postos na parte superior do nosso corpo, olhando para baixo e dizendo que não precisa de determinado membro que está abaixo dele. Quando nós olhamos para o corpo humano, para o corpo físico, nós nos questionamos a respeito do que de fato poderia a cabeça fazer sem ter a mobilidade necessária que os pés viabilizam. E assim por diante, nós vamos sempre ver essa necessidade de complemento. Na igreja de Deus não tem espaço, amados, para disputa de privilégio ou de prestígios. A igreja não é uma feira de variedades. O apóstolo Paulo pergunta: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tiveras recebido. Nesta mesma carta ele faz essa citação no capítulo 4 e verso de número 7. Não há espaço na igreja para vanglória. Nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Se ocorre essa reivindicação, ela reflete as condições sociais e espirituais da igreja, constituindo-se numa arrogância que dificulta sua unidade. Pois, na verdade, nós, assim como os órgãos referenciados, vivemos numa relação constante de interdependência. Afinal, o que o olho realizaria sem o uso da mão? E o que a cabeça faria sem a mobilidade devida? Diante disso, amados, a lição é esta: o membro daquela igreja que tivesse recebido o dom de cura, por exemplo, não deveria sentir-se autossuficiente e dizer aos outros membros: eu não preciso de você, pois esse ar de superioridade fere frontalmente o ensino bíblico de ser servo. A profetisa Ana, referenciada em Lucas capítulo 2, versos 36 ao 38, é um grande exemplo desse fato. Uma viúva de 84 anos, mas que não deixava o templo, vivendo em constante adoração, em jejuns e oração. Portanto, que ninguém naquela igreja dissesse a seu irmão, taxando de fraco ou desconsiderando o seu valor. Um outro grande obstáculo que de repente pode surgir no meio da igreja, caso não haja realmente a verificação desta cooperação, estaria num terceiro momento sendo chamado a nossa atenção, a nossa reflexão desta noite, justamente quanto à necessidade dessa mútua e permanente cooperação.
para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os seus membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Capítulo 12, verso 25, o texto que lemos. A igreja é como uma grande família unida. Na igreja, cada um deve estar buscando meios de formas de cooperar, de ajudar, de abençoar e de edificar a todos. Pois o propósito do dom, meus amados, é para que não haja divisão no corpo, nos diz a palavra. Nós não estamos competindo e nem disputando com ninguém dentro da igreja, mas cooperando. Devemos lutar para ajudar-nos uns aos outros, para que não haja divisão na igreja. Precisamos cooperar e trabalhar a favor uns dos outros. Os dons, repito, são dados não para competição, nem para demonstração de uma pretensa espiritualidade. O dom tem como objetivo a mútua cooperação. Portanto, a nossa maior prioridade deve ser cuidar do nosso irmão. É assim que acontece com o corpo. Por exemplo, se às vezes nós gostamos de uma comida, porém, por uma deficiência de saúde, o médico nos diz: esse alimento lhe ofende. Então, você abdica dele, daquilo que você gosta, em benefício do corpo, da coletividade. Isso significa que um membro está sofrendo pelo outro, em benefício do corpo. Dessa forma, a pessoa que recebeu o dom do ensino é muito requisitada para instruir crianças, jovens e adultos. O pregador deve procurar atender às necessidades espirituais da igreja. As pessoas que têm as qualidades que as habilitam a governar a igreja, nos vários ministérios. Da mesma forma, os diáconos são muito importantes no atendimento dos necessitados e na manutenção da ordem. Assim, todas as pessoas devem expressar uma preocupação pelos outros membros, de maneira que ninguém seja negligenciado. Um outro ponto para a nossa reflexão diz respeito à luz da narrativa lida, da necessidade de se ter empatia na alegria e na tristeza, uma vez que somos um. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam, versos 26. Nós temos percebido, aliás, e a própria psicologia confirma isto, que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. São poucas as pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. E por que as pessoas têm tanta dificuldade nessa área? Porque o mundo delas ainda está centrado no seu eu. No fundo e na realidade, as pessoas ainda estão dizendo quem deveria ter sido promovido, quem deveria estar naquele posto, quem deveria ocupar aquele lugar ou aquele cargo, deveria ser eu e não o meu irmão, ou aquele outro. Um outro fato que esse texto também nos chama a atenção a refletir, diz respeito à necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e precisamos uns dos outros. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, versos 27 e 28. Todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. Paulo pergunta: porventura são todos apóstolos ou todos profetas, são todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos o dom de curar?
falam todos em outras línguas ou interpretam-nas todos? Paulo faz uma série de perguntas, meus amados, e para todas elas nós precisamos, com convicção no nosso coração, respondê-las todas na forma negativa. Porque Paulo está dizendo que nós precisamos uns dos outros, e não existe nenhum crente na igreja completo em si mesmo. Não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros, e é assim que funciona no corpo de Cristo. Nós, se formos a outras partes das Escrituras, nós vamos perceber que a vida de igreja, a vida cristã como um todo, é lugar de união, é lugar de comunhão. O salmista, por exemplo, chega a dizer que no lugar onde existe essa fraternidade, é ali que Deus opera a sua bênção para sempre. De fato, é coisa muito ruim e deve ser indesejada o fato de se ver ou de se presenciar alguns desses fatos que estavam surgindo, ou que surgiram na igreja de Corinto, né? Nós falamos que algo que parecia errado era justamente o fato de que, ao invés dela influenciar aquela sociedade, aquele contexto, ela estava, ao que parece, sendo influenciada pelo modo de vida e pelo estilo dos coríntios. Então, nós poderíamos dizer assim, de cara, que esse é um dos grandes prejuízos que pode acontecer com a igreja se isso acontecer. Se houver a perda ou se houver a quebra dessa unidade, né? Existe um programa que fala na questão dos juntos e misturados, né? Nós não estamos apenas juntos, nós não existimos dessa forma, mas é preciso que haja entre nós como membros esta unidade orgânica que faz tudo fluir e tudo funcionar. Esse é o grande plano e o grande propósito de Deus em Cristo e por intermédio do seu Espírito Santo, porque quando lemos um texto como esse, nós vamos ver a Trindade trabalhando nessas ações, né? Somos enxertados neste corpo pelo Espírito, porque pela fé aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque um dia Deus o enviou para cumprir cabalmente este sacrifício. Então, amado, não existe motivo para orgulho, não existe motivo para complexos, e eu falo com um pouco de experiência própria. Eu tive a oportunidade de participar de um momento muito difícil da vida de uma igreja, e até hoje isso traz repercussões, né? Gera questionamentos. Nós podemos dizer que até hoje isso não foi devidamente tratado e devidamente resolvido no seio da nossa igreja, coisas que acontecem dentro da igreja do Senhor, uma vez que nós militamos, né, tomamos parte nessa luta diária do Espírito contra a carne, essa vida de já e ainda não. Nós, como seres humanos, falhos, decaídos pelo pecado, limitados, podemos, caso não vigiemos e não peçamos a ajuda daquele que é o cabeça da igreja, para nos submetermos aos seus ensinamentos e aos seus propósitos, nós corremos o risco de ficarmos como que o povo hebreu, quando se deslocava para a terra prometida,
que ficou girando, andando em círculos pelo deserto, até que gerações após gerações foram sendo substituídas, e aí só quando estava de conformidade com o que Deus queria, o povo de fato pôde, sob o comando de Josué, adentrar aquela terra. Então, nós não estamos assim direcionando, e que os irmãos não recebam isso como sendo da parte de alguém que, apesar de não conhecer a realidade, chega aqui e expõe. Eu estou dizendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e Ele o sabe muito bem. Se não estiver acontecendo nada disso, glória a Deus, mas o fato é que é normal, no seio da igreja, em qualquer ajuntamento de pessoas, onde está o homem, está o erro, e se não houver essa compreensão, até mesmo de maneira descuidada, nós podemos esquecer sim de um membro, e de outra parte, nós podemos insensivelmente, pelo exercício tão somente do nosso dom espiritual, fazer com que irmãos se sintam desencorajados, se sintam inibidos. E nós, meus amados, precisamos estar atentos ao menor foco de qualquer desses sintomas, pois a prevenção ainda é o melhor tratamento. Então, diante disso, nós podemos concluir dizendo o seguinte, que por alguns dos motivos que aqui foram citados, ou por outros similares a estes, é recorrente se ver nas igrejas situações em que apenas alguns trabalham. No nosso caso, como membros do conselho ou de uma diretoria, dão aulas na escola dominical, visitam os doentes, aconselham novos membros ou estão envolvidos no trabalho com os jovens, enquanto a maioria da igreja, a maioria dos membros, exceto pela assistência dos cultos do domingo, ficam na mais completa ociosidade. O mais interessante disso tudo e estarrecedor é que, na maioria dos casos, ao invés de imitarmos o exemplo daqueles que se doam pelo trabalho e se moldar aos princípios bíblicos estabelecidos por Cristo para a dinâmica de sua igreja, ficamos muitas vezes cheios de descontentamentos, onde alguns criticam a liderança da igreja, demonstram inveja, nutrem ressentimentos e causam atritos. E diante disso, muitas vezes, deixamos a igreja por não receber a atenção que desejamos, mas ali, naquele novo ambiente, a tendência é este ciclo se repetir logo que passe a fase das boas-vindas. Assim, meus amados, todos nós devemos reconhecer que Deus não se esqueceu de ninguém na distribuição dos dons e talentos, e que não podemos enterrá-los no ócio, porque chegará o dia em que o Senhor nos pedirá contas. Nesse dia, Deus louvará e recompensará aqueles que foram fiéis no emprego e desenvolvimento de seus dons, chamando-os de servo bom e fiel, mandando-lhe adentrar ao gozo do seu Senhor. Mas Ele condenará e punirá aqueles que negligenciaram seus talentos, criticando a igreja e, por fim, abandonando-a, tornando-os, tratando-os por servo mau e negligente, a quem deve ser tirado o talento e entregue ao que tinha 10, sendo por fim taxado de servo inútil e ordenado ser lançado fora nas trevas, lugar em que haverá choro e ranger de dentes. É o que a Bíblia nos assevera no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1
ao verso 30. Então, queridos, existe uma máxima que diz, e aí depois vocês desprezam a parte negativa dela. Ela diz assim: não existe nada tão ruim, os meninos conhecem bem, os meninos são policiais militares, conhecem bem, não existe nada tão ruim que não possa ser piorado, não é assim? Mas, queridos, graças a Deus que também nós podemos dizer analogamente de que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, à distância, sabemos do vosso crescimento, sabemos do vosso empenho, hoje plantando uma nova igreja na cidade de Areia, né, investindo, incentivando no nosso irmão, hoje pastor, né, ordenado pastor Joseilson, e assim por diante, mas pode ser ainda melhor, se a gente refletir na palavra do Senhor e der ouvidos a ela, né? Como diz a própria palavra de Deus, no livro de Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus abençoe os irmãos. Gostaria de convidá-los a ficarem de pé mais uma vez para a gente orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Ele pela oportunidade, pelo privilégio de meditar na palavra do Senhor. Eterno e soberano Deus, nós queremos mais uma vez louvar e bendizer, exaltar o Teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus. Nós queremos, ó Deus, louvar-te também pelo grande privilégio que é ouvir a Tua palavra, meditar nela, que nela esteja, Deus, verdadeiramente o nosso prazer, a nossa vontade, o desejo do nosso coração. Porque de fato somos falhos, ilimitados e carecemos a todo instante que o Senhor esteja chacoalhando a cada um dos Teus filhos, a cada um dos Teus servos, para que ninguém se destoe do corpo, para que nenhum constitua-se numa anomalia a esse corpo. Nós queremos pedir a graça, Deus, de poder receber de fato nesta noite esses princípios e poder torná-la prática diária nas nossas vidas, meu Senhor. Precisamos de fato viver esta unidade, como diz um cântico ao Senhor, precisamos ser um, como de fato o Pai em Cristo é, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. Nos ajuda, Deus, a caminhar em Tua presença, sustenta, Deus, as nossas mãos, e abre os nossos olhos, desvenda todos os nossos sentidos, Deus, espiritual, para que nós possamos viver essa comunhão orgânica, prescrita, prevista na Tua palavra, Deus. Nos ajude para edificação nossa e para que o Teu Evangelho possa avançar nesta terra, possa se expandir a cada dia, por intermédio da nossa vida e do trabalho realizado pelos dons que o Senhor concedeu a cada um. Portanto, visita o nosso coração e, de fato, afasta de nós todo e qualquer fruto que tenha por origem a carne e tenha o objetivo de interferir, de atrapalhar esse processo, esse propósito para o qual o Senhor designou. Tua palavra já diz que nenhum dos Teus desígnios podem, de fato, ser frustrados, Deus. Portanto, atua na nossa vida, nos traz de volta ao rumo e reajusta, Senhor, o foco da nossa visão. Em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa gratidão, a oração que fazemos ao Senhor por nosso agradecimento, pois é em nome do Senhor Jesus que nós te oramos, agradecidos. Amém.